vocês e de trazer um pouquinho da experiência que a gente tem lá com a cafeicultura lá do Espírito Santo. Né? Eu sou gerente de certificação de cafés lá da Pronova, que é a cooperativa dos cafeicultores das montanhas do Espírito Santo, que não atua em uma região somente, apesar da sede dela ser Venda Nova do Imigrante, que é a região de montanhas lá do Espírito Santo. A gente atua em 13 municípios lá da região. Então a gente coordena o trabalho de certificação e de qualidade de café, né, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês, nessa região que engloba aproximadamente uns 13 municípios lá da região de montanhas. Além de trabalhar lá na cooperativa, eu também trabalho como auditora de uma empresa que chama ImoControl, que o Ense até mostrou uma fotografia, né, aqui, que atua também lá em outros países, né. Eu também trabalho com a parte de auditoria. Eu faço as auditorias de certificação de alguns programas, igual o Certifica Minas Café, que o Ense também citou, e outros programas de certificação de cafés especiais. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho dessa experiência que a gente tem, como foi o trabalho de qualidade, porque vocês contando algumas histórias, né, que eu vi aqui ontem, né, algumas pessoas já deram alguns depoimentos, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, eu vejo que lá na nossa região, a gente teve, a cafeicultura de lá teve uma história que eu acho que pode ser muito parecida com a história que vocês estão querendo desenvolver aqui na região de vocês. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do que a gente fez de trabalho de qualidade lá e de certificação. Quem sabe isso pode ajudar vocês também em algum trabalho que vocês queiram desenvolver aqui na região. Bom, pode passar. O Espírito Santo, para quem não conhece, né, é um estado, né, que é o segundo maior produtor de café arábica e o primeiro de conilon do país. A região de Conilon é uma região que fica no norte do estado do Espírito Santo e a região de Arábica fica nas montanhas do Espírito Santo, que é onde a nossa cooperativa está localizada. Né? A cafeicultura está presente em mais de 56 mil das 86 mil propriedades existentes lá no estado e ela é conduzida prioritariamente por produtores de base familiar, com tamanho médio das lavouras em torno de 9,4 hectares. Isso contando com as lavouras de conilon, tá? Que são com propriedades maiores, que ficam lá no norte. A média lá da região de montanhas, dos produtores de base familiar lá, de propriedade, de 6 a 7 hectares de café. Então, são propriedades realmente de base familiar e conduzida por agricultores familiares. Pode passar. Bom, a região de montanhas do Espírito Santo é mais ou menos assim. Eu trouxe algumas fotos para vocês observarem, né? Eu, quando vim para cá, eu falei assim, gente, estou me sentindo em casa. Porque é muito parecida a região onde eu moro, lá onde a gente trabalha, é muito parecida com essa. Tirando que aqui vocês têm as matas mais preservadas, principalmente nos topos de morro, né? E lá a gente tem o café lá, ele é plantado às vezes virando morro. As áreas de preservação permanente, praticamente, elas estão com café, estão plantadas com café. Então a gente até brinca que se for seguir, se a legislação ambiental do Brasil, né, for aplicada nessas regiões de cafeicultura, lá nas montanhas do Espírito Santo, o café vai ter que acabar, porque ela é toda plantada nas montanhas mesmo. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, essas pedras, por exemplo, não sei se vocês conseguem observar, o café ele está plantado aqui, ó. O café ele está plantado aqui, ó, até do ladinho da pedra, só para vocês terem uma ideia. Né? Então ele está nessa região, é bem íngreme, a gente brinca que para colher o café lá a gente tem que fazer rapel, né? De tão íngreme que é. Então a gente não tem como mecanizar a lavoura, não tem como fazer, até derriçadeira lá é difícil de utilizar, então não tem como fazer mecanização de lavouras, tem que colher mesmo, fazer coleta seletiva, de preferência, e na mão. Pode passar. Aqui também é outra fotografia, ó, a lavoura, para vocês terem uma ideia de onde está, e olha só, praticamente lavoura de café, em todas as montanhas. Aqui, ó, aqui para mostrar um morro, ó, o café ele vira o topo do morro, só para vocês terem uma ideia.
Então, ela é sempre assim, ó, plantada nas montanhas mesmo, e uma altitude nossa lá que varia entre 650 a 1.200 metros de altitude, né, a altitude que a gente está lá. Bom, como eu já falei, os agricultores de lá são de base familiar, e a característica principal deles lá é que eles são participativos e têm uma identidade cultural muito grande, né? Lá foi colonizado por imigrantes italianos, algumas regiões são imigrantes alemães, mas principalmente imigrantes italianos, que trouxeram para essa região um espírito de empreendedorismo, trouxeram aquele espírito de força, né? Então tudo que eles querem lá, são bastante participativos e tentam melhorar ao máximo, né? O que eles podem fazer para buscar conhecimento, para tentar melhorar. A gente tem exemplos lá também que, se a gente for contar a história, né, como esse fez aqui, tem muitas histórias para serem contadas desses agricultores de lá. Bom, então, lá, por esses agricultores terem essa característica de agricultura familiar, ser bastante participativo, as cooperativas e associações de produtores tiveram um papel fundamental e ainda tem papel fundamental nessa região. Então, em 1989 foi criada a Pronova, que na época era uma associação de produtores de venda nova do imigrante. Ela foi criada como associação de produtores, principalmente visando o seguinte: foi criada a associação, né? Eles queriam se organizar para poder vender, comprar produtos mais baratos, igual adubo, né? Essas coisas assim. Queriam comprar produtos mais baratos. E também eles começaram a fazer o seguinte: a querer entender por que o café do Espírito Santo era conhecido como um dos piores cafés produzidos no Brasil. Eles queriam entender isso. Por que o nosso café não bebe? Né? A pergunta que eles faziam: por que o nosso café não bebe? Qual o problema do nosso café? Será que a variedade que a gente planta é ruim? Será que o clima aqui não dá certo? O que está acontecendo? Por que a gente não consegue produzir café de qualidade? Então, o que eles fizeram? Dentro da associação foi criado o Certicafé, que é o Centro de Certificação e Controle de Qualidade do Café. Primeira coisa que eles fizeram, junto com os órgãos de pesquisa lá do estado, o INCAPé, né, que no caso, aqui como chama? É Emater também aqui? Como? Emater, né? Então, não tem. É PAS. Então, lá chama INCAPé. Junto com o INCAPé, o governo do estado, eles tentaram fazer o seguinte: começar a identificar quais eram os problemas da região. Aqui, pessoal, vocês têm uma vantagem grande, né? Porque, como, por exemplo, hoje vocês já têm um simpósio, né? Já fizeram a identificação, o Paulo já fez um trabalho aqui com vocês também, vocês já sabem mais ou menos quais são as características da região e já sabem por que o café bebe, por que não bebe. Só que naquela época, eles não tinham conhecimento de nada disso, então eles tiveram que ir para outros países ou outras regiões para procurar responder essas perguntas aqui, ó. Essa pergunta aqui, ó: por que o nosso café não bebe? Aí, o que eles fizeram? Identificaram um monte de problema. Primeiro, a umidade lá era muito alta, como é aqui, que favorecia a fermentação, o desenvolvimento de fungos, bactérias e a fermentação do café. Primeira coisa que descobriram. Segundo, a colheita era feita limpando o pé de café. Como o Ensei falou, né? A coleta, ela precisava de ser seletiva, o fruto maduro. Lá eles escolheram tudo de uma vez. Verde, passa, maduro, tudo junto. Então, a primeira coisa que eles identificaram, né? A colheita era feita limpando o pé. Segundo, fruto verde, maduro, seco, sem separação. A secagem era feita em camada grossa e sem mexer. Ou seja, tudo errado. Né? Então, baseado nisso daí, eles montaram algumas parcerias, montaram um centro de classificação e degustação de café, onde eles treinaram o degustador e começaram a fazer as provas dos cafés de acordo com as mudanças que eles foram propondo para esses cafeicultores. Pode passar, por favor. Aí, primeira coisa, quebraram-se 2 paradigmas que existiam lá na região. Aqui não é possível produzir café bom. Mentira, era assim. A forma como ele estava sendo produzido é que estava errada. Então, era possível sim produzir café bom. Segundo, meu avô fazia assim, por que eu vou mudar? Era a segunda coisa que a gente teve que quebrar nesses cafeicultores. Mas meu avô fazia, meu pai sempre fez desse jeito, eu vou mudar agora para aqui.
Para que eu vou mexer num time que está ganhando? Na época eles acharam que estava, né? Depois foram descobrir que não estava, por isso que teve que mudar. Então essas orientações técnicas de busca de novas tecnologias, de melhoria da qualidade, trouxe novas alternativas de mercado e aí eles adotaram novas tecnologias. Primeira coisa, a gente teve que mudar o processo de colheita e pós-colheita e passar a fazer o café cereja descascado. Na região lá do Espírito Santo, nessa região de montanhas, nós não conseguimos produzir café de qualidade se não for o café cereja descascado. Café é bebida natural lá, não dá bebida boa. Então, se a gente não descascar, a gente não consegue produzir qualidade. Talvez a região de vocês aqui seja diferente, né? Talvez vocês consigam produzir o café aqui sem descascar, né? Precisa fazer estudo, né? Precisa fazer alguns testes, né? Como a gente estava comentando, como já foi comentado nas palestras anteriores. Mas lá a gente identificou que não tinha como fazer o café se não fosse descascado. Então começou-se a fazer a coleta somente, né, seletiva dos frutos maduros. Frutos maduros no pé. E começou a fazer o processo de descascar o café. Esse aqui foi um dos primeiros despolpadores, né, os primeiros descascadores de café que teve lá na região. Uma máquina super simples, olha a quantidade que isso aqui despolpava. Né? E depois vieram os despolpadores um pouco maiores, né, de outra forma. Mas eles começaram a despolpar o café com equipamentos muito simples. Esse equipamento aqui, inclusive do seu Alfredo Sossai, que é um pequeno produtor que tem 5 hectares de café, o seu Alfredo, ele tem esse equipamento aqui até hoje. Fez algumas modificações nesse equipamento, ele mesmo inventou lá, eu tenho que trocar uma peneira, a peneira tem que ser mais grossa, outra, né? Em determinada época ele coloca uma peneira mais fina, e assim não vai. Até hoje ele utiliza esse equipamento aqui, porque ele tem pouco café, ele não precisa de um equipamento que tenha, que despolpe tanto, né, no caso dele, que é um pequeno produtor. Pode passar. Além disso, a questão da secagem de café. Mesma coisa que o Eceja falou. Lá a gente precisa trabalhar com essas estufas, né? A gente chama de estufa lá. A gente chama de terreiro coberto, né? Por quê? Como lá é uma região muito úmida, a gente precisava de ter uma forma de secar o café que não deixasse passar a umidade, principalmente à noite, né? Então, além dos terreiros todos feitos, né, não secar o café no chão, a gente ainda teve que fazer isso aqui. E isso que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, os descascadores de café, as estufas, elas não são descascadores de coletivos comunitários, igual existe em outros países. Geralmente, cada produtor pequenininho, ele tem a sua estufa em casa e tem o seu despolpadorzinho, seu descascador pequeno. Por quê? Porque, como o Ecê já falou, se você colhe o café, faz a colheita direitinho, você não coloca para secar no mesmo dia, na mesma hora direitinho, o café vai fermentar. Então, se eles tivessem secadores comunitários, até que um tem que ficar esperando despolpar o café do outro e assim por diante, você ia demorar muito tempo e poderia provocar a fermentação desses cafés. Então, eles criaram essa cultura, né, vamos dizer assim, de cada um ter o seu despolpador pequenininho, de cada um ter a sua estufa, o seu terreiro em casa, e cada um consegue fazer o seu próprio processo, né? E os secadores, a mesma coisa, né? Os secadores de café, eles começaram a adotar também os produtores um pouco maiores, além dos terreiros, né? Todo produtor maior, mesmo ele tendo secador, ele também tem terreiro, né? Porque a gente visita alguns produtores em outras regiões que as fazendas maiores, elas não têm terreiro de café, já vai direto para o secador. Lá na nossa região, não. Mesmo eles tendo o secador de café, primeiro o café passa pelo terreiro para depois ir para o secador. E eles evitam ao máximo utilizar o secador, né? Eles procuram colher um volume de café por dia que dê para secar no terreiro. Só que quando a safra é um pouco maior, né, dos anos de safra maior, aí eles às vezes precisam utilizar o secador. Mas eles dão preferência para secar os cafés nos terreiros. E começaram a fazer a separação dos lotes. Vocês veem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sacos. Esses 5 aqui, ó, de café já beneficiado, eles têm um lotezinho. Igual a Ecê falou, você tem que conhecer o seu produto, saber de onde ele vem, qual é a quantidade que você colheu de cada lotezinho que você produziu.
Então eles passaram a separar esses cafés também. Aí, eu vou voltar ao que o Paulo falou ontem, na palestra dele. Os nossos frutos começaram a ser colhidos a partir do ano 2000, quando a gente começou a enviar a amostra do nosso café para os concursos de qualidade do café. O primeiro concurso que eles enviaram foi o concurso nacional da ILE Café e o Cup of Excellence. Eles foram classificados entre os 50 melhores, vendendo os lotes acima do preço do mercado convencional. Isso para eles foi a glória. Nunca, o café que era conhecido como um dos piores do Brasil, nunca tinha qualidade. Eles achavam que não tinha como produzir qualidade naquela região. Enviar para um concurso nacional e ficar entre os 50 melhores, para eles isso aqui foi a glória. E a partir desse concurso da ILE, lá em 2000 também, a nossa cooperativa passou a coordenar um concurso estadual de qualidade de café, em parceria com a UCC Ueshima Coffee, que é a maior torrefadora do Japão. A gente conseguiu através da Tristão, né, que é um comprador de café, uma parceria com a UCC, que em 2011 está completando 11 anos de parceria. Há 11 anos a Pronova coordena um concurso de qualidade de café lá no estado do Espírito Santo, em parceria com essas empresas, e a gente consegue premiar os produtores que têm os melhores cafés nessas regiões. Tá? Não é só para produtores que são cooperados na cooperativa, esse concurso seria aberto para todos os produtores da região de montanhas do Espírito Santo. É importante dizer isso, porque às vezes eu falo, é só para quem é cooperado. Não. O concurso é aberto para todos os produtores da região lá das montanhas do Espírito Santo, de café, que produzem o café arábica, que tem bebida de qualidade. No nosso caso lá, só o café cereja descascado. Então, esse prêmio de qualidade aqui, com essa parceria que a gente conseguiu, uma das coisas que a gente tentou colocar nesse prêmio, nesse concurso, foi a avaliação também, não só da qualidade do café. A gente começou a fazer a avaliação no concurso dos critérios de sustentabilidade. Que a gente começou a perceber que os compradores internacionais, eles não queriam só qualidade em si do grão. Eles estavam preocupados em como esse café estava sendo produzido. Então, a gente inseriu, a partir de 2007, no concurso, a gente inseriu também a questão de avaliar os critérios socioambientais. Como que o produtor, ele colhe o café, ele separa o café, não separa, ele tem o capricho, como o Ensei falou, ele tem esse capricho para produzir o café, ele faz análise de solo, ele faz a adubação de acordo com a análise de solo. O que ele aplica na sua lavoura? Ele anota o que ele aplicou? Então, a gente começou a participar também, fazer os produtores participarem do concurso pela qualidade que o café tem, mas também avaliando os critérios de sustentabilidade. Com isso, com a participação dos concursos, a gente teve a consolidação do mercado regional do cereja descascado. Aí, gente, eu fiz uma tabelinha dos preços de café Rio e do café cereja descascado e o diferencial desse café de 2000 até 2011, agora, final de maio, tá? Final de maio de 2011. Começou com um diferencial de R$40, 30, 60, 30, 150, 110, 130, 70, 80, 90, 95 ano passado, esse ano já está um diferencial de R$210 por saca. Isso, preço médio aproximado dos cafés comercializados lá pela cooperativa, tá? É lógico que a gente já conseguiu um diferencial do Rio para o cereja descascado, por exemplo, mais do que isso aqui. Tem lotes, que aqui eu coloquei o preço médio do cereja descascado de R$470 a saca. Lógico, a gente já conseguiu vender a 560, 580, Um café que eu vou mostrar para vocês quais são as características que a gente vende mais ou menos para os compradores que compram da gente lá mais para frente. Pode passar. E com essa participação nos concursos, as visitas dos compradores internacionais na cooperativa, a gente teve que fazer uma certificação. O que significa certificar um produto? É dar um selo de qualidade para ele,
para mostrar para o comprador internacional e para os compradores nacionais que têm interesse de comprar esse café com esse selo, de que o café é produzido de uma forma sustentável. O que é sustentável? Um café que respeite o meio ambiente, um café que respeite as ações sociais que acontecem lá nas fazendas, por exemplo, uma forma de trabalho, de contratação dos trabalhadores, né, e que seja economicamente viável. Então, eles passaram a nos exigir isso, aí a gente teve que procurar um selo de certificação. No caso, a gente escolheu o selo Fairtrade, que é um selo que beneficia principalmente os pequenos produtores de café, né? Então, a gente escolheu esse tipo de certificação para que a gente pudesse trabalhar. Então, em 2004, a Pronov, que era uma associação, ela se tornou cooperativa, e a gente, em 2005, conquistou o selo do Mercado Justo, que é o selo Fairtrade, de certificação Fairtrade. Hoje, a cooperativa, ela é conhecida às vezes no mercado, principalmente pela produção de café de qualidade e também por ter esse selo. Que quando o comprador ele pega e vê que o nosso café tem esse selo aqui, ele fala: opa, esse café tem qualidade e esse café respeita a sustentabilidade. Bom, hoje a nossa cooperativa ela tem 229 cooperados e atua em 13 municípios, como eu falei para vocês. E a gente presta serviços hoje de classificação, degustação, torrefação, comercialização de cafés, assistência técnica e adequação socioambiental das propriedades para as legislações, né, trabalhista e ambiental, e faz cotação de adubo em conjunto para os produtores para poder sair um preço mais em conta, dentre outros serviços que a gente também presta. Para falar um pouquinho, o selo Fairtrade, não sei se vocês já ouviram falar, esse selo ele é concedido somente para associações ou cooperativas que envolvem pequenos produtores, tá? E essa certificação ela tem um conjunto de critérios social, econômico e ambiental que as propriedades e a cooperativa precisam cumprir para poder ter um selinho de certificação. Então, a gente tem todo um trabalho, a cooperativa tem um trabalho de fazer as adequações das propriedades, de orientar os produtores em relação a essas adequações, para a gente poder receber esse selo. E todo ano a gente tem uma auditoria, né? Vem uma empresa de fora, que na verdade, né, se chama Flowcert. Essa empresa ela vem verificar se nós estamos cumprindo com todos esses requisitos. Se não estiver cumprindo, eles tiram o selo de certificação. Aí a gente não pode comercializar o produto certificado. Ele garante um prêmio para a associação ou para a cooperativa. É a única certificação que garante um prêmio. Tá? Ele tem um preço mínimo para o café e, além de ter um preço mínimo para o café, garante um prêmio para a cooperativa, que hoje era 10 centavos de dólar por libra-peso. Hoje, a partir de abril, já passou para 20 centavos de dólar por libra-peso. Isso dá mais ou menos uns R$40 por saca que fica para a cooperativa. Só que esse dinheiro que vai para a cooperativa, a gente não pode sair gastando com qualquer coisa, não. O gasto desse dinheiro, desse prêmio que eles deixam para a cooperativa, não é tirado do que se paga a mais pelo café, é um prêmio extra, e esse prêmio ele tem que ser investido em ações ambientais e sociais dentro da cooperativa e para os cooperados. E essas ações têm que ser votadas em assembleia. A assembleia da cooperativa é que vai decidir o que a gente vai fazer com esse prêmio. Tá? Eu não posso simplesmente, eu como gerente de certificação da cooperativa, falar: ó, nós vamos usar o prêmio da cooperativa para fazer uma sala nova para ficar mais bonita aqui na cooperativa. Não, eu só posso utilizar esse prêmio de acordo com o que foi votado em assembleia. Tá? Então, essa certificação é a única que garante essa questão do prêmio. E para nós o selo foi importante porque, como esse selo aqui ele é reconhecido internacionalmente em todos os países, ele mostra que o nosso café tem uma qualidade boa para o comprador internacional e também que ele cumpre esses critérios sociais, econômicos e ambientais. Bom, para o café de hoje, como o Mensei disse, nada é eterno, nada fica do mesmo jeito, tudo muda. E para o café também hoje já mudou. Não adianta o café só ter qualidade. Hoje ele está ligado à sustentabilidade.
né? Você não pode fazer café jogando a água residuária do despolpamento no rio, né? Você não pode fazer café de qualidade e ter a sua propriedade toda desorganizada. Você não pode fazer um café de qualidade somente e desmatar o resto de mata que você tem na sua propriedade, você cortar a mata inteira, deixar de recuperar ou deixar de preservar uma nascente que você tem na propriedade. Então, você tem que produzir o café de qualidade, mas também, além de produzir o café de qualidade, você precisa ter esses critérios de sustentabilidade também caminhando junto, né, que é o que o mercado está exigindo. Por isso que eles procuram as certificações, porque a certificação é uma forma de você trabalhar esses critérios socioambientais nas propriedades. Bom, igual eu falei para vocês, ó, para a maior parte dos compradores lá da cooperativa, o café precisa ter o seguinte padrão mínimo, tá? Bebida fina, que é o que eles chamam, né? No nosso caso seria descascado, nota de 82 e acima na escala da Associação Americana de Cafés Especiais, que o Gerson comentou ontem, né? Sem nenhum tipo de impureza, no máximo 12 defeitos, sem pretos, verdes e ardidos, tipo 2,3 Nova York, peneira 15 e 16 acima. Isso aqui é o padrão mínimo para a gente conseguir vender para esses compradores como café certificado, né? E no nosso caso lá, só o cereja descascado. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: no mercado não adianta ser sustentável e ter um tipo de certificação se a gente não produzir café de qualidade. Qualidade é a chave de tudo. Se você faz qualidade, você tem portas abertas no mercado. Se você não produz café de qualidade, você vai vender no mercado interno, né? Ou para alguns compradores que querem café que não seja de qualidade. Mas hoje a busca é por qualidade. Bom, lá na cooperativa a gente teve algumas dificuldades para fazer a certificação do nosso café, né? Depois de fazer todo o trabalho de qualidade, quando a gente foi fazer a certificação, a gente teve custos de adequação da propriedade, porque tem que construir um cômodo lá para guardar o agrotóxico, né? Igual você mostrou lá na foto daquele produtor, precisa de construir um cômodozinho para guardar o agrotóxico. Às vezes tem que fazer algumas adequações que custam um pouquinho para o produtor. Não é muito e nem precisa ser feito tudo ao mesmo tempo. Você pode ter um plano que você vai fazer algumas coisas por ano, né? Tem que cumprir a legislação ambiental e trabalhista no Brasil, né? Tentar fazer o cumprimento dessas leis, pelo menos, né? Ou cumprir o máximo que a gente conseguir. No nosso caso lá, a legislação ambiental, a gente não consegue cumprir ela toda, né? Porque senão a gente teria que acabar com a cafeicultura lá. E no caso dos pequenos produtores, as anotações. Muitos produtores não têm o hábito de anotar, de saber, de conhecer o café que ele produz. E nesse processo é necessário que se conheça o café e se conheça o que se faz na propriedade, né? Como ele é produzido, da onde veio a muda que ele comprou, se ele fez a muda, da onde veio a semente, né? Todo o processo de produção de café precisa conhecer. E na visão dos pequenos produtores, eles ainda acham que o diferencial pago ainda é pequeno. Agora não, né, gente? O preço do café, assim, pelo menos lá na nossa região, aqui vocês falaram que ainda está, né? O preço ainda não tá tendo a diferenciação, mas lá na nossa região vocês viram, né? Mínimo aí de diferenciação, R$210 um café de qualidade ruim para um café de qualidade boa. Então esse diferencial a gente já está conseguindo lá. No caso da Pronova, lá da cooperativa, a cooperativa trabalha a certificação como uma linha de trabalho visando sustentabilidade e como uma opção a mais de mercado. A gente não trabalha a certificação como a única fonte de renda da cooperativa e de renda dos produtores. A certificação é uma opção que ele tem a mais de mercado, tá? Aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, do volume total que a gente produz, que a gente comercializa lá na cooperativa, do volume total que os produtores produzem, em 2007 a gente só comercializou 10,7% de café certificado. 2008 foi 14%, 2009 6%, 2010 9,5%, e esse ano a gente estima comercializar 21% do café que é comercializado na cooperativa como certificado. Café de qualidade,
a gente comercializa bem mais. Café de qualidade, né, com notas acima, né, um café bom, a gente comercializa mais de 70% da nossa produção como café de qualidade. Tá? Agora, café certificado, a gente vende mais ou menos 21% a estimativa para esse ano. Só que vocês estão vendo aqui, ó, que isso aqui não é fonte de lucro e de renda para a cooperativa somente. Tá? Então é o que eu estou falando. Se a gente não consegue vender para um comprador que quer café com selo de certificação, a gente vai vender o café de qualidade para um outro mercado, né? Mas sempre café de qualidade. Ninguém vai na cooperativa procurar se tem um café rico para me vender? Ninguém. Eu nunca vi chegar um comprador lá na cooperativa e pedir café rico. Sempre é café de qualidade. Tá? Uns se importam com a certificação, outros, para eles ainda a certificação não é interessante. Tá? Há uma tendência de todos os cafés certificados, que forem certificados, ter um mercado mais aberto, um mercado maior. Né? Mas ainda há compradores que querem café de qualidade. Não importa se tem selo de certificação ou se não tem. Tá? A principal dificuldade de certificação é a questão, né, de o café bebida natural, ele tem um preço, bebida natural e o cereja descascado de qualidade, eles têm um preço acima do mercado, né? Só que os compradores que compram café certificado, eles compram com prazo de 20 a 60 dias para pagamento. E o cafeicultor é aquele cara assim, ele só vende o café quando ele está precisando de dinheiro. Vocês já perceberam isso? É mentira que eu estou falando aqui ou é verdade? É mentira, gente? Não, né? Então, a maior parte dos cafeicultores, quando vendem o café, eles querem o café com dinheiro na hora. Então, a principal dificuldade que a gente tinha lá é de vender o café certificado e os compradores pediam um prazo maior para o pagamento. Né? Hoje, como os produtores já aprenderam, né, a vender uma parte do seu café como certificado e uma outra parte como não, eles já não têm muito mais problema com isso, porque eles conseguem se programar. Ah, eu posso vender esse aqui no preço melhor, mas eu sei que eu vou receber daqui 20 dias só. Ok. Né? Então já conseguem fazer isso. E outra coisa, falta de matéria-prima, de volume de café. Vocês acreditam nisso, gente? Lá às vezes falta café. O comprador vai lá e a gente não tem café para vender mais. Café de qualidade. Tá? Café Rio se encontra a qualquer hora. Café de qualidade. A gente tem falta de volume de matéria-prima no padrão exigido pelo comprador. E, gente, aqui eu só queria mostrar para vocês o seguinte: por que uma certificação vale a pena? Tem gente que pensa só no lucro, né? Ah, traz um pouco de dinheiro a mais, me dá um preço maior na safra, isso também é muito importante. Mas lá na cooperativa, ó, primeira coisa, a gente trabalhou a melhoria das propriedades em relação ao aspecto ambiental, social e econômico e a organização delas. Tá? Então, ó, o produtor passou a identificar o talhão dele, saber quantas plantas ele tem no talhão, saber qual é a variedade que ele tem plantada. Ele passou a conhecer a sua lavoura, a identificar os seus lotes, a fazer uma análise de solo, a ter um lugarzinho para guardar os agrotóxicos, a trabalhar o manejo da lavoura de forma correta, a trabalhar a organização e a limpeza, o capricho da propriedade. Passou a coletar, dar um destino final para o lixo, para os esgotos, para a água do escoamento do café, a preservar, ó, os córregos, ó, começou a plantar umas árvorezinhas nas áreas de preservação, começou a não ter queimadas, não evitar as queimadas, identificar lá e se preocupar, proibição de caça, de pesca, a fazer os contratos de trabalho. Lá a gente trabalha com um sistema de parceria, não sei como é que vocês trabalham aqui, lá a gente tem um berreiro. Vocês conhecem o que é berreiro? Parceiro agrícola? Vocês conhecem? Então, lá a gente trabalha muito com o sistema de parceria. Só que antigamente os contratos eram feitos tudo assim, ó, de boa. Ou assim, você vai trabalhar para mim? Vou. Quanto que você trabalha? Eu quero 40%, você fica com 60%. Então tá, vamos apertar a mão com a joia. Hoje não. Hoje eles têm um contrato registrado no Sindicato dos Trabalhadores, tudo direitinho como a lei exige. As crianças indo para a escola direitinho, e a gente passou, ó, fez uma cartilha
onde a gente passou a orientar os produtores sobre quais são essas adequações que precisam ser feitas na propriedade. Outra coisa que foi importante na certificação, os produtores passaram a adotar novas tecnologias e passaram a ser treinados. Antigamente, pessoal, a gente não tinha um produtor que tinha treinamento lá para operar um trator, treinamento para operar uma roçadeira, treinamento para identificar quais são as pragas e doenças que podem ter numa lavoura de café. A gente não tinha nada disso. O cafeicultor ficava na mão dos vendedores de veneno, né, como eles dizem lá, né, porque eles não conheciam quais eram as pragas. Já fizemos os treinamentos para eles saberem identificar as pragas e doenças do café. Outra coisa, treinamento para aplicar os agrotóxicos, os produtos químicos, e para utilizar essa roupa aqui, ó, bonitinha, para não contaminar o próprio organismo, para preservar a saúde e a segurança dele. Né? Então, todos esses treinamentos aqui, ó, certificados, eles não tinham certificado de treinamento nenhum. Hoje eles já têm. Né? Então, a gente passou a treinar esses agricultores. E outra coisa, com a certificação, a produção de café de qualidade, a gente começou a ter parcerias dentro da cooperativa que foram muito importantes para a gente. Ó. Parcerias com o Cicobi, com o Banco do Brasil, com a OCB, que é a Organização das Cooperativas, né? O SEBRAE, e com esse órgão aqui que chama Fairtrade USA, que é o representante do Fairtrade, da certificação que a gente trabalha lá nos Estados Unidos. Olha o que isso trouxe para a gente. Vou mostrar só alguns exemplos. Primeiro, ó, com a OCB, Cicobi e Fairtrade USA, a gente contratou técnicos agrícolas para a cooperativa. Hoje a gente tem 2 técnicos agrícolas contratados para ajudar os produtores nas propriedades, pagos pela OCB e pelo Cicobi. A cooperativa não tira um centavo do bolso para pagar técnico agrícola. Hoje os técnicos são pagos por esses parceiros. Outra, a gente tem uma consultora para os trabalhos de formação de novas lideranças e capacitação da equipe interna da cooperativa. Como que a gente conseguiu isso? Fairtrade USA. Eles pagam uma consultora que vai lá a cada 2 meses para nos ajudar. A gente formou um comitê de produtores da Pronova. O que são esses comitês? São líderes, nós identificamos líderes em cada comunidade onde a gente atua. A gente se reúne uma vez por mês e a gente consegue levar os assuntos da cooperativa para todas as comunidades, através desses líderes, da formação dessas lideranças. Né? Então, isso a gente conseguiu. O treinamento da equipe interna, e aqui está o nosso comitê de produtores, ó, junto com a consultora, ó, fazendo os trabalhos em grupo, né, nas reuniões que a gente faz todo mês. Então, todo mês os produtores estão informados do que está acontecendo dentro da cooperativa. Né? Esses representantes levam para suas comunidades essas informações. Outra coisa, projeto de infraestrutura. Devido ao trabalho de certificação e de qualidade de café, a gente conseguiu um DRS do Banco do Brasil, né, através do Banco do Brasil, um projeto de R$1 milhão. Sabe para quê, pessoal? A fundo perdido, para construir uma nova sede para a cooperativa e para fazer o beneficiamento do café dos produtores, porque a gente não tem máquina de benefício, de benefício do café. Isso a gente precisa terceirizar, precisa pagar para fazer isso. Então a gente conseguiu, através do Banco do Brasil, né, e no final desse ano a gente já começa a construção da nova sede da cooperativa. Isso tudo devido ao trabalho de qualidade e de certificação que a cooperativa desenvolve lá na nossa região. Outra coisa, a gente conseguiu kits de medidor de umidade, ó, e de descascador de amostra de café para os produtores. 32 kits através do SEBRAE. A gente deixa nas comunidades esses kits para que eles não precisem ir lá na cooperativa para medir a umidade do café. Né? A gente conseguiu isso através do SEBRAE para facilitar para esses produtores. E também através da Fairtrade USA, a gente conseguiu 7 despolpadores de café para doar para os produtores. Então, pessoal, isso aqui são alguns exemplos do que a produção de café de qualidade e de certificação traz para a cooperativa. Bom, e um outro exemplo foi isso daqui.
que aconteceu esse ano. Né? A gente escreveu um projeto, a gente participou de um concurso que foi promovido pela Fairtrade USA, representante do Fairtrade lá nos Estados Unidos. A gente participou de um concurso que chama Cada Projeto Vale. Esse concurso, ele premiou 5 categorias dos melhores projetos desenvolvidos pelas cooperativas certificadas Fairtrade em nível mundial. A Pronova foi a única premiada no Brasil que se destacou na categoria de qualidade em nível mundial. Né? Então, ó, a gente estava lá, ó, no stand tinha lá, ó, qualidade Pronova Brasil. Aí depois tinha lá, ó, trabalho com mulheres, né, que foi o Peru que ganhou, cooperativo, membro individual, trabalho de um membro individual de uma cooperativa, foi o pessoal do Quênia. Aí teve desenvolvimento sustentável, que foi o pessoal da Etiópia, e a Costa Rica também. Então, isso fruto do trabalho de qualidade e de certificação que a gente tem desenvolvido. Bom, por que vale a pena certificar também e produzir café de qualidade? Primeiro que o consumidor está cada vez mais exigente e consciente disso. Ninguém quer comprar coisa ruim. Né? Se você tem a opção de comprar uma coisa melhor, você vai na ruim por quê? Né? Então, primeiro isso. Competição universal, globalização. Hoje você tem acesso a tudo. O comprador que não consegue comprar um café de qualidade no Brasil, ele vai procurar na Colômbia, ele vai procurar no Peru, como esse falou aqui hoje, né? Ele vai procurar em outros lugares. Então, se a gente não produz, tem quem produza, né? Competição. Terceiro, forte apelo para o cumprimento das leis ambientais e preservação do meio ambiente. Não adianta você querer produzir só café de qualidade e você não respeitar o meio ambiente, a saúde e a segurança dos trabalhadores que estão lá na sua propriedade. E a preocupação com o consumidor com a qualidade de vida e o consumo de alimentos saudáveis. Tá? Ninguém quer comer alimento aí cheio de agrotóxico. Você vai muito mais por um alimento que tenha uma qualidade, um alimento que seja produzido de uma forma mais sustentável do que um alimento cheio de agrotóxico. Né? Concluindo, no nosso caso lá da Pronova, o trabalho de produção de cafés de qualidade, né, cafés especiais, foi primordial para que tudo isso que eu contei para vocês acontecesse. Se a gente não produzisse café de qualidade, nenhuma parceria a gente tinha conseguido, a gente não tinha conseguido continuar com o trabalho da cooperativa, né? E a certificação cumpre o seu papel principal, que é estimular as boas práticas agrícolas, pagar um preço melhor pelo nosso café e, principalmente, pessoal, se consolidar como um instrumento de acesso a mercados. Né? A gente, hoje, alguns produtores, né, como vocês comentaram ontem, vocês falaram que os compradores aqui, pelo que eu vi, eles ditam, né, o preço que é pago no café. Se você tem um diferencial de qualidade, se você tem uma certificação, se você consegue se mostrar para o mercado através de um concurso de qualidade, como o Paulo falou, né, através de um concurso que pode ser organizado até pela própria associação, pela cooperativa daqui de vocês, pode ser organizado em conjunto com o pessoal da Embrapa, o pessoal do IAC. Se vocês conseguem trazer esses concursos, conseguem mostrar a qualidade do café que vocês produzem, vocês conseguem acessar aos diferentes mercados e não ficam presos no mercado de vocês, no mercado daqui somente, tá? Então, isso aqui era um pouquinho da experiência que eu queria passar para vocês lá da cooperativa. Queria convidar vocês, se vocês forem ao Espírito Santo e quiserem conhecer o trabalho que a gente desenvolve lá, conhecerem as propriedades de alguns produtores lá que são pequenos, que às vezes são realidade de vocês aqui, eu deixo o convite aqui para vocês, se vocês quiserem conhecer a nossa região, conhecer um pouquinho do trabalho. A gente está de portas abertas para receber vocês lá. E eu também estou à disposição de vocês para ajudar no que for necessário. Tá? Se vocês quiserem que a gente volte aqui para poder conversar com vocês, passar alguma experiência, trazer algum produtor aqui para falar um pouco da experiência dele, a gente também está à disposição. Mais uma vez agradeço a organização do evento, deixo um abraço para todo mundo e um parabéns pela região de vocês, porque isso aqui é um pedacinho do céu no Brasil. Muito obrigada.